Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa semana nós estaremos estudando a nossa lição número 7. Miqueias, o defensor dos pobres. Nosso culto devocional nessa manhã de segunda-feira. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Miqueias, no capítulo 3, versículos de 5 a 9. Cheio da força do Espírito do Senhor. Façamos, pois, a leitura. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que clamam paz, quando têm o que mastigar, mas apregou guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão e tereis trevas sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrará o dia. Os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus bigodes, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis todo o que é direito. Oremos ao Senhor. Ó Pai amado, louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Ó Pai, nesta manhã estamos em culto devocional, fala conosco, Senhor. Permita que a tua igreja, Senhor, cresça cada dia no conhecimento da tua palavra, alimenta-nos espiritualmente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro do profeta Miqueias, ele tem uma mensagem e nós chamamos a atenção para o texto da nossa devocional de hoje, cheio da força do Espírito do Senhor. Olha, nos capítulos de 1 a 3 do livro do profeta Miqueias, o homem de Deus ele está fazendo uma grave denúncia contra os pecados tanto do reino do norte quanto do reino do sul. Adoravam a um deus chamado Moloque, que era feitiçarias, também havia rituais de adoração aos astros, aos planetas, e astrologia, mitologia. E acontecia alguma coisa muito grave também, que haveria uma invasão da Assíria. O profeta Miqueias estava falando, esse seria o julgamento de Deus, o juízo de Deus contra os dois reinos. Os pobres eles eram saqueados, e de uma maneira legal, porque os reis decretavam impostos altos e injustos, e os poucos bens que os pobres tinham eram penhorados para a coroa. E o profeta vê essa injustiça, denuncia essa injustiça, e ele fala com uma convicção tão grande, porque haviam astrólogos, haviam outros profetas que eles cobravam para profetizar e só dava notícia boa para os nobres da corte, enfim, para a elite da sociedade. Então ele faz uma denúncia contra a idolatria. E ele fala isso com autoridade, porque apesar de ele ser um homem camponês, um homem de origem humilde, ele tinha convicção da presença do Espírito de Deus com ele, na sua vida. E a presença de Deus, ela dá força, ela dá coragem, ela capacita o homem para falar, sem nenhum medo daquilo que poderia acontecer, das represálias que ele poderia sofrer. Então, ele era cheio da força do Espírito do Senhor, porque o Espírito do Senhor estava com ele.
e ele fez aquilo que o Senhor queria que fizesse, denunciasse, avisasse, desse a oportunidade, aqui já volta a oportunidade do arrependimento, até que se conclui aquilo que Deus havia falado acerca do juízo. Em Miqueias capítulo 6, versículo 8, nós encontramos assim, olha, ele te declarou, ó homem que é bom, o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiqueis a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus? Miqueias, um homem de Deus. Homens e mulheres de Deus, hoje, na igreja, amados, quando nós deparamos com as injustiças, injustiça social, com a opressão que os mais humildes sempre sofrem, até no dia de hoje. É natural que isso aconteça porque as leis elas são injustas, a maioria das leis são aprovadas, são feitas, elaboradas por pessoas que são corruptas, que pensam, gananciosos, que pensam em si mesmos, egoístas, presunçosos, amantes de si mesmo. São características que a palavra de Deus. Então, Miqueias, ele era um homem avivado por Deus. Incrivelmente, o Espírito de Deus o encorajava e ele chegava perto de reis, governadores, chegava perto desses homens poderosos e entregava a palavra de Deus. Olha, está errado o que você está fazendo. A opressão, está errado. Vai vir um castigo. Parece que os homens não levavam a sério, mas a realidade é que as profecias se cumpriram integralmente quando houve a invasão da Assíria e tomou a Samaria e também a Jerusalém. Então, Judá e Israel, os dois reinos, os dois povos. Então, nós temos que entender que a tônica da mensagem do profeta Miqueias, que nós estaremos estudando essa semana, ela vai nos mostrar que a ira de Deus em relação ao pecado dos dois reinos, o castigo era certo, tanto para Israel quanto para Judá, e que nós possamos compreender que haverá um tempo de paz e que todos aprenderão com o Messias no reino do Senhor. É o que nos aguarda para esta semana cheia de bênçãos e que tenhamos todos um bom dia, um bom trabalho, todo cuidado é pouco, para que o Senhor possa nos abençoar no final dessa batalha que nós estamos enfrentando. Amém, amados irmãos? Tenham todos um bom dia e que Deus nos abençoe. Homens e mulheres de Deus, vamos fazer aquilo que o Senhor está nos mandando fazer. Vamos obedecer aos governantes, vamos obedecer às leis, não vamos oprimir ninguém, porque assim seremos abençoados pelo Senhor. Amém? Glória a Deus e que assim seja.